casa. Então, estaremos aqui a dar sequência nos assuntos que já se foi proposto outrora pelos nossos pastores aqui, um tema de tamanha relevância e penso eu que central na fé cristã. Então, convido a igreja a abrir comigo no livro de Atos, capítulo número 17. Atos 17, vamos começar a nossa leitura do versículo número 24, a menos até o versículo número 28. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém, santos? Amém. Convido a igreja a tomar o seu assento. Conforme se introduziu já da última vez, está-se trabalhar aqui assunto voltado aos atributos de Deus. Ao falar dos atributos de Deus, estamos a falar daquilo que é próprio do Criador, estamos a falar da natureza de Deus, estamos a falar, portanto, das características do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que o conhecimento do Deus verdadeiro é um conhecimento revelado, ou seja, nos foi dado por revelação especial. Logo, não nos é possível conhecer quem Deus é fora das Sagradas Escrituras. E, amados irmãos, dentro desse mesmo aspecto sobre os atributos do Senhor, eu queria, antes de nós avançar no atributo que nós vamos explorar hoje, preparar o terreno com algumas observações extremamente central sobre esse mesmo ponto. Eu penso que boa parte dessas observações já foram feitas pelos nossos pastores aqui. O primeiro ponto que nós precisamos, amados irmãos, levar a igreja a entender é como o homem conhece. Como nos é possível chegar ao conhecimento de Deus, chegar ao conhecimento da verdade. Quando, amados irmãos, estamos a falar do homem, e estamos aqui a trabalhar como o homem conhece, isso nos leva a fazer uma reflexão um pouquinho mais sistematizada do homem e não só. A palavra do Senhor nos mostra que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E dentro desse aspecto sobre como o homem conhece, existem alguns elementos no campo biológico, no campo mais humano, que nós precisamos trabalhar para posteriormente avançarmos no nosso tema. O ser humano, amados irmãos, criado por Deus, talvez seja a criatura mais imperfeita. Isso ainda no campo biológico, isso ainda no campo talvez mais científico propriamente dito. Quando você pega, por exemplo, a biologia, você faz uma reflexão no reino animal, você vai conseguir observar que o ser mais dependente, que mais incapaz, que depende praticamente 100% do outro ser para que ele possa subsistir ou existir ou continuar a viver, é o ser humano. Ainda que o ser humano é a criatura especial de Deus, é a coroa da criação, também o ser humano é o ser que nasce com todo tipo de imperfeição possível. Para aquelas pessoas que têm bebê sabem disso. Se tu pegares, por exemplo, um bebê de um cachorro, um bebê de um gato, um bebê, por exemplo, de uma vaca, você vai notar que aquele bebê nasce já andando, né? Você vê que o vitelo já nasce a caminhar. O vitelo já nasce com pelos, e etc. Os cachorros nascem já com pelos. Você vê que há uma certa estrutura, há uma certa completude nesses animais. Já o ser humano nasce com muita dificuldade. Para comer é necessário que a mãe, portanto, o auxilie nesse processo. Para falar é necessário que seja instruído neste processo. Até mais ou menos 2 anos, né, começa a ganhar uma certa estrutura, uma certa independência. Mas o homem nasce muito frágil. O homem nasce com muitas debilidades, com muita dificuldade de várias ordens. E Deus, amados irmãos, cria o homem
para que o homem dependa de outros homens, para que dependa, portanto, de outros seres, a fim de que ele continue a existir. Isso desde a sua terra-idade e não só. E com base nisso, no campo do conhecimento, no campo da epistemologia, existem alguns elementos a serem trabalhados sobre como o homem chega ao conhecimento da verdade. Como é possível conhecer a Deus. O homem natural, mais irmão, ele só conhece aquilo que é sensitivo a ele, aquilo que alcança a sua razão, aquilo que é próprio da sua natureza. Nós não conseguimos conhecer algo além da nossa natureza. E no campo do conhecimento, no campo, portanto, da revelação, tem-se trabalhado dois tipos de revelação. A revelação geral, que Deus se deu a conhecer ao seu povo por meio da criação, por meio da providência, por meio portanto, do conhecimento inato, da consciência, como está lá em Romanos capítulo 12 e Romanos 3, e se trabalha isso na teologia sistemática, vê que o homem, por meio daquilo que Deus criou, ele alcança uma certa idade que ele consegue captar, a olhar o sol, as estrelas, a olhar a beleza de uma mulher ou de um bebê, ele consegue notar que isso não veio do nada. Existe alguém sábio. Então, o Criador deixou a sua marca na sua criação. Então, a obra da criação expressa, reflete um caráter de um Criador sábio, todo-poderoso, invisível, e etc, etc. E todos nós, o ser humano em si no geral, ele tem uma apreensão natural da existência de Deus. E temos também aquilo que chama-se senso divinitato, ou seja, o senso do religioso. Por natureza, o homem é religioso. Por natureza, o homem é tendente a adorar alguém, é tendente a adorar ao seu Criador, porque Deus colocou isso no nosso DNA. Por isso que boa parte, amados irmãos, dos estudiosos da palavra do Senhor, eles dizem que não existe um ateu. O ateísmo não é algo natural. Nós não fomos criados para ser ateu. Nós não fomos criados para não adorar, não. Deus nos criou para lhe adorar. Mas por conta do pecado, o ser humano deturpou esses todos os princípios e, consequentemente, nós tendemos a adorar outros deuses. Então, o homem consegue captar, por meio da natureza, conhecer, existe um Deus. Não é possível as coisas acontecerem por acaso. Essa ordem, essa beleza que há no cosmos, essa ordem que há no mundo dos seres humanos, etc., é uma expressão exata de que o mundo foi criado por um Deus sábio. Todos nós chegamos a essa conclusão por meio da revelação geral. Que alguém criou o mundo, existe um Deus, existe um Criador, o mundo não veio do nada. Isso é natural, isso não é preciso ser teólogo. Você pode ir lá, por exemplo, nos Mumuila, lá no Lubango, nessas áreas aí, ou nos indígenas, etc. Eles vão te apresentar que existe um Criador. As coisas não vieram do nada. Por isso que o ateísmo é uma falácia total. É uma negação, é um problema moral, não é um problema intelectual, não é um problema natural. Naturalmente, todas as tribos, etc, etc, creem que existe um Deus. Os bêbados, os cegos, todo mundo sabe que existe um Criador. Então, amados irmãos, isso é natural. Nos é possível, por meio da percepção racional, por meio dos sentidos, tato, olfato, ouvido e paladar, chegar à compreensão. Essa beleza do sol, essa grandeza do mar, essa grandeza das florestas, não pode ser que veio do nada. Essas grandes montanhas, essa beleza dos astros, das estrelas, e etc, etc. Quando alguém, talvez, que vê aqueles livros de imagem, de biologia, você vê a estrutura da célula humana, o modo como está organizado, bem arquitetado, a beleza, a sabedoria, o encanto que há na criação. Então você conclui, naturalmente, que alguém criou isso. É, por exemplo, se alguém chegar aqui e ver essa guitarra, nós temos o conhecimento inato, e nosso conhecimento inato nos dá a apreensão, a capacidade de interpretar algo que é inteligível, algo que é possível conhecer. Você não vai dizer que essa guitarra veio do nada, por exemplo. Tu não dirás que outros equipamentos que cá estão vendo do nada. Não, sabe, alguém inteligente, alguém muito sábio fez isso. Por exemplo, quando tu pegares um computador, um telefone, um carro, veres um avião, alguém inteligente, extremamente genial, criou essas estruturas, porque a expressão são as marcas, portanto, do ser de Deus na sua criação. Deus deixou esses rastros para que ninguém tenha desculpa no último dia. Eu não sabia que existe um Deus, que existe um Criador. Não, Deus se revelou. Deus mostrou que Ele existe por meio da sua criação. Esse é o primeiro ponto, amados irmãos, que é geral. Todos nós temos esse conhecimento, nascemos com ele. Agora, o grande problema, amados irmãos, é que não nos é possível conhecer quem é esse Criador. Ou seja, responder à pergunta quem é esse Criador de maneira pessoal, de maneira relacional e talvez um pouquinho exaustiva, não nos é possível
fora da Bíblia, fora de um conhecimento revelado. O homem não consegue conhecer quem é esse Deus. Uma coisa você chegares a ver um telefone e dizer para esse telefone, o homem que criou isso é muito inteligente, é muito sábio. Alguma coisa você dizer quem é esse homem. O ponto de partida que eu quero aqui trabalhar, e ser um pouquinho mais concreto, amados irmãos, é que a ideia de todos nós crer que existe um Deus, não é a mesma ideia de Deus dizer quem é esse Deus. Como é que ele é? Qual é o nome dele? Qual é a vontade desse Deus? O que eu posso fazer para ter relação com esse Deus, para conversar com ele? Quais são as suas qualidades? Como é que ele é? Quem é esse Deus então? Quem é esse Deus tão sábio? Esse Deus tão fantástico, extraordinário, que controla o mundo de maneira sábia, de maneira transcendental. E essa é a pergunta que muita gente, amados irmãos, foi se fazendo ao decorrer da história. Quem é esse Deus que nos dá chuva? Quem é esse Deus que faz com que as nossas terras sejam férteis? Quem é esse Deus que faz com que nós tenhamos uma certa alegria no coração, uma certa tranquilidade, que governa o cosmos? Quem é esse Deus? Eles foram se perguntando, inquirindo, estudando, tateando, como diz o apóstolo Paulo aqui. E, amados irmãos, na ausência da revelação especial, da Bíblia Sagrada, vamos beirar ao quê? A idolatria. Quem estudar um pouco de literatura clássica, você vai notar nos grandes clássicos da literatura universal, vê que nos livros de Odisseia e etc, vê que lá eles apresentam alguns deuses. Eles tentaram pesquisar, afinal, esses deuses são quem? E vê que criaram deuses conforme a imagem e semelhança do homem. Deuses invejosos, deuses adúlteros, deuses mentirosos, deuses corruptos. Por quê? Porque não tinham revelação. Pelo encanto, pelo sentimento, pelo senso de divinidade, de conhecer quem é esse Deus, e não tendo revelação, então começaram a criar outros deuses. Foram introduzidos à idolatria. Por isso que, amados irmãos, não nos é possível conhecer quem é esse Deus de maneira verdadeira sem a Bíblia. Não é possível alcançarmos essa verdade sem a Sagrada Escritura. Por isso que esse livro, amados irmãos, é muito precioso. E, lamentavelmente, muitos cristãos não fazem caso da preciosidade, da importância e da necessidade desse livro para conhecer quem é Jesus Cristo. Fora da revelação, amados irmãos, não temos como conhecer quem é Cristo. Não temos como conhecer o caminho da salvação, o caminho da reconciliação com Deus. E, amados irmãos, o Senhor nosso Deus, desde muito tempo, ele sabia muito bem que é impossível o homem lhe conhecer, ter comunhão com ele, se ele não se fazer conhecer ao homem. Por isso, já dizia W. Pink, o notável pensador do século XX, brilhante teólogo, que a revelação geral não é suficiente para nós conhecer a Deus de maneira salvífica, relacional e pessoal. E com base nessa tese, que eu estou a trabalhar aqui numa primeira instância, a preparar o terreno, o Criador dos céus e da terra sabia disso. E houve, amados irmãos, de maneira graciosa, amorosa, voluntária, soberana, da parte do Deus verdadeiro, tornar-se conhecido aos seres humanos. Revelar-se. A palavra revelar significa trazer à luz, descortinar, apresentar, manifestar. O Deus que estava oculto, uso mais uma expressão teológica, desculpa-me por talvez ser um pouco complexo, mas vamos sempre descodificar essas expressões. Os antigos diziam o Deus abscôndite, ou seja, o Deus escondido, o Deus oculto. E, amados irmãos, esse Deus oculto, eu repito, ao mesmo tempo que eu quero ser um pouco técnico no começo das minhas colocações, também eu quero ser muito pessoal. De tal maneira que ao término do nosso ensino, todos nós saímos com uma compreensão um pouquinho mais elevada da grandeza do nosso Deus. Amém, santos? Então, Deus, amados irmãos, é tão bom, é tão misericordioso, e Ele notou a nossa pequenez. Deus notou a nossa grande dependência de uma revelação, uma dependência absoluta de uma revelação especial para nós lhe conhecer. E, amados irmãos, como o ser humano não consegue conhecer, apreender as coisas, a não ser por meio do sentido. Quando estamos a falar dos sentidos, os irmãos já sabem: ouvido, audição, visão,
e etc, etc. Temos 5 sentidos, e temos outros sentidos no ser humano, para razão. Então, meus irmãos, o Senhor constatou, Deus não fala português, a língua de Deus não é português, não é grego, não é hebraico, não é aramaico. Isso são pontos que nós temos aqui que trabalhar. São linguagem humana. O homem só conhece a Deus de maneira verbal, por meio da revelação especial, desse Deus fazer isso. Com base nisso, meus irmãos, de que nós não conseguimos conhecer algo se nós não ver, não ouvir e não conseguir captar, Deus se acomodou. Se acomodou à linguagem humana. É como se fosse um pai, né? Ao falar com o seu menino de 2 anos, 1 ano, então ele vai usar uma expressão, vai tender a se acomodar para que o seu filho entenda o que o pai quer se comunicar. Então, Deus se acomodou a certas estruturas humanas da sua criação para nos tornar conhecido, ou seja, para revelar quem Ele é ao seu povo. E, amados irmãos, dentro desse contexto existem vários mecanismos, vários modos como Deus foi se revelando, tornar-se conhecido ao seu povo desde muito tempo. Deus se fez conhecer por meio de antropomorfismo e por meio, amados irmãos, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Antropomorfismo é uma figura de linguagem que os autores bíblicos utilizavam para mostrar, né, certas características de Deus de maneira pessoal ao seu povo. E Deus também se fez conhecer por meio de teofania ou de aparições. Quando os irmãos forem a ler, por exemplo, lá no livro de Gênesis, vocês vão notar que o Senhor apareceu a Adão lá no Éden. Adão. Vê, a ideia da teofania é uma apresentação, uma manifestação direta de Deus a alguém. Isso já não acontece mais nesse nosso tempo, amados irmãos. Deus se dirigir diretamente a ti. Então, houve alguns momentos na antiga aliança que Deus falava diretamente com os seus servos. Ele se levava a conhecer-se diretamente aos seus servos. E eu repito, meus irmãos, eu espero que esse ponto de partida seja bem calcado em nós, de que não é possível conhecermos quem é esse Deus se Ele não se fazer conhecido a nós. E Deus, sabendo disso, Ele teve compaixão e Ele tornou-se conhecido, favorável ao seu povo. Adão, por que comeste da árvore que eu te proibi que tu não comes? Lá, o modo como Deus se comunicou com Adão chama-se teofania. E caminhando um pouquinho mais, Deus vai se revelando por meio de sonhos e visões. Então, amados irmãos, você nota que o Senhor nosso Deus aparecia aos profetas por meio de sonhos e visões. Em Moisés, Deus se apresentou muitas vezes por meio de teofania, uma comunicação direta. Lá na sarça ardente, estávamos diante de uma teofania. Por que Deus foi se revelando ao decorrer da história? Para que o seu povo conhecesse a sua vontade, o seu caráter, a sua natureza, aquilo que o homem deve fazer para que ele seja salvo. E assim aconteceu. E, amados irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a revelação por escrito de Deus que nos foi dado. E dentro dessa revelação cabal, nós temos todo o conselho de Deus para a nossa vida prática, para aquilo que nós temos que querer conhecer a vontade de Deus, conhecer o caráter. Então, a Bíblia expressa quem Deus é. Quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Qual é a vontade dele? Como é que ele é? Como é que ele pensa? Quais são as características desse Deus? A Bíblia Sagrada nos apresenta exaustivamente as qualificações desse mesmo Deus. E o pastor Tony, penso que também trabalha essa questão voltado à cognoscibilidade divina, ou seja, como é que nós podemos conhecer esse Deus? É possível conhecer Deus? Amados irmãos, nos é possível conhecer a Deus de maneira real e verdadeira, porém, não nos é possível conhecê-lo de maneira exaustiva ou de maneira infinita, porque o finito não conhece o infinito. Então, nós conhecemos a Deus de maneira verdadeira e real, porém, de maneira limitada, porque Deus é transcendente, Deus é infinito, Deus é eterno, e etc, etc. E com base nisso, amados irmãos, que acabamos aqui de trabalhar, já nos é possível, conseguimos avançar para a nossa reflexão voltado ao caráter ou aos atributos de Deus. Então, mais uma, conforme eu disse, e repito, portanto, que Deus se revelou. Deus tornou-se conhecido ao seu povo. Preparando esse caminho agora, então vamos procurar avançar
nos textos que nós acabamos de fazer a leitura e não só o ensino que estamos aqui a meditar hoje. Amados irmãos, no dia de hoje nós estaremos a dar sequência, né, a trabalhar um pouco sobre um dos atributos de Deus, que é o atributo da autoexistência de Deus ou da aceidade. De maneira mais prática, talvez vamos colocar o termo da independência de Deus. Então, Deus é independente. Esse Deus sábio, infinito, invisível, transcendental, que criou todas as coisas, que nos criou, ele é independente. Então, amados irmãos, esse atributo é tão fundamental, é tão central para que nós tenhamos um entendimento claro do cristianismo e das próximas doutrinas que nós vamos estudando, que sem ele vamos ter uma interpretação deturpada, semelhante à dos gregos, semelhante à dos pagãos, semelhante à dos politeístas, que eles pensavam que esse Deus dependia da sua criação para que ele fosse pleno, para que ele fosse feliz, para que ele se sentisse bem. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus independente. E dentro desse contexto, amados irmãos, sobre quem Deus é, dos atributos incomunicáveis, estamos aqui a trabalhar atributos incomunicáveis. Ao falar atributo incomunicável, estamos a nos referir daqueles atributos, daquelas virtudes, daquelas qualidades que Deus não compartilha com a sua criação. São, portanto, virtudes, qualidades próprias de Deus. Não existe uma criatura, nem anjo, nem demônio, nem homem independente ou autoexistente. Tudo que existe, amados irmãos, foi criado. E tudo que existe depende de causas. E nós vamos explorar isso, depois vai ficar um pouco mais prático, mas nós temos que trabalhar isso um pouco de maneira técnica, amados irmãos. Eu gosto de ser prático, mas esse é um assunto que demanda da nossa parte trazer essas bases à igreja para que todos os amados irmãos tenham essa compreensão do Deus grandioso, do Deus brilhante, do Deus transcendente, belo que nós adoramos. Que alegria, amados irmãos, é nós ser libertos dos deuses africanos, dos deuses dos ancestrais, que são muitos panafricanistas têm defendido essas teses, e temos a graça de ter o conhecimento do único Deus verdadeiro. E só existe um Deus, amados irmãos, os irmãos sabem disso. Então, amados irmãos, vamos aqui trabalhar uma definição. Para aqueles que talvez não levaram caderno, tem que prestar muita atenção. Ou seja, para aquele que levou o caderno, escreve, mas aquele que não levou o caderno, presta muita atenção para que os pontos principais estejam na tua mente, você vai em casa profundamente enriquecido com a palavra do Senhor. O que significa, então, amados irmãos, Deus ser um Deus autoexistente ou então independente? A definição que nós vamos trabalhar aqui é o seguinte: a autoexistência de Deus ou a independência de Deus é um atributo de Deus incomunicável que significa que Deus não precisa da sua criação para nada. Ou seja, esse atributo significa que Deus não precisa da sua criação para nada. Deus não depende da sua criação para ser feliz, para ser satisfeito ou para ser bem acompanhado. Deus é independente. Esse é o conceito clássico desse atributo, dessa qualidade de Deus. Deus é independente. Então, esse atributo significa isso. Deus não precisa. A palavra mesmo é esse: Deus não precisa de ninguém para ser completo, para existir, para ser feliz. Deus não precisa de ninguém para que o agrade. Deus é independente, meus irmãos. O único ser independente é Deus. Por isso que essa filosofia do mundo, e eu abro aqui esse parente, né, que dizem a ideia de empoderamento feminino, independência, tem que ser independente, amados irmãos, isso não é bíblico. Não é bíblico, não é científico, não é moral, não é histórico. É errado. Nesse mundo não existe ninguém que é independente, meus irmãos. Se existe uma criatura dependente, é o ser humano. Tanto homem como mulher. Todos nós dependemos de várias circunstâncias externas para vivermos, para nos sentirmos bem. Isso já no campo do romantismo moderno, etc. Né? Vocês notam isso? As pessoas, nessas músicas pagãs, nessas músicas do romantismo que muita gente às vezes ouve, você o que lá vejam? Um certo tipo de dependência doentio. Sem que eu não vivo,
você é meu tudo, e etc, etc. Mas, irmãos, isso é mesmo nas músicas, Deus não se aplica esse tipo de colocar, porque Deus é independente, Deus não precisa de nós. Deus até não precisa dos cristãos, amados irmãos. Nós temos que colocar isso em mente. Porque há tanta gente pensando que Deus lhes precisa, amados irmãos. O Deus revelado na Sagrada Escritura é um Deus que não precisa da sua criatura para se sentir elogiado, para se sentir glorificado, para se sentir exaltado. Deus é eterno e subsiste em si mesmo. De eternidade a eternidade. Eu concordo com Moisés quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de Deus ter criado os céus e a terra, ele já era feliz, já era pleno. A palavra plenitude, a palavra feliz significa pleno, plenitude, bem-aventurado em si mesmo. E isso se aplica absolutamente no Criador. E eu fico assustado, né, com esses falsos cristianismos atual. É dizer, para você é muito especial, Deus está a chorar lá no céu, Deus precisa muito de você, para esse tipo de Deus. Esse é Deus dos gregos, Deus dos africanos, Deus dos europeus, mas o Deus da Bíblia não precisa de ninguém para se sentir feliz. E essas, usando a nossa expressão popular, né? Essa expressão que Deus está lhes pedindo batatinha, né? Deus não pede batatinha nem ninguém, amados irmãos. Nós é que pedimos batatinha, né? Porque senão não vão nos dar, não vão nos receber bem, numa hora não vai te aceitar, não vão te elogiar, vão te olhar, mas então, o ser humano tem esse tipo de tendência. O homem depende, amados irmãos, de vários elementos para que ele se sinta pleno. Quando você dizer para que tu sejas feliz, tem que quê? Tem que casar. Para que tu sejas feliz, tem que ter uma varoa, tem que ter um emprego, tem que estar na função pública. Ei, pastor, eu estou muito decepcionado. Vocês me atrasaram na vossa igreja, porque vocês, as vossas pregações me fizeram demorar muito, agora estou atrasado, e etc. Estou infeliz, eu já não acredito mais em Deus. É tua conta. Isso revela que são pessoas que dependem, amados irmãos, de várias estruturas externas para se sentirem pleno. E a nossa meta é caminharmos diariamente, amados irmãos, para alcançarmos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Nos sentimos plenos nele, no Senhor. Não de comida, não de bebida, não de mulher, não de homem, não de dinheiro. Só que os homens dependem disso. Há pessoas que a ideia de status social, o que o status social significa? Não é nada mais, nada menos do que depender de certas estruturas externas. Uns se sentem que tem status porque tem um diploma, talvez do ensino médio, onde está ele já só se publicar. Eu não sou muito de se publicar, por isso que posso falar isso. Se publica dali, meu certificado, vitória, não sei o que, tudo. O homem se sente já que o homem é o gênio do século XXI. Onde tem só publicar que se licenciou? Porque a alegria dele, o bem-estar dele depende disso. E é triste, isso revela que o ser humano é dependente de muitas circunstâncias. Por isso que a ideia de seja feliz, não dependa de ninguém. Isso é só mesmo nesses vídeos de autoajuda, mas isso não é verdade, meus irmãos. Isso não é verdade. Se fica no teu quarto sozinho, busca a solidão, essa psicologia barata, vais morrer na solidão. E está escrito, né? Não é bom que o homem esteja só. Faria uma auxiliadora clichê, é uma ideia que isso traz de como é um ser social. Ele precisa de companhia para se sentir bem, para tomar café, e talvez para debater um pouco de teologia, etc, etc. Amém, santos? Então vamos avançar de maneira mais técnica. Tem que abrir esse paredes para não ficar aqui muito teológico, etc. Então, mas esse é o ponto que nós estamos aqui a trabalhar. Deus é autoexistente. Então, a definição que nós colocamos que é um atributo de Deus incomunicável, que significa que Deus não precisa da sua criação para nada. Deus não depende da sua criação para ser feliz, para estar contente, para estar alegre, para ser bem acompanhado. Ele é feliz em si mesmo. Ele é completo, ele é pleno. Deus é transcendental. E ao mesmo tempo que ele é transcendental, ele também é imanente. Deus é supremo em todas as coisas. E diante desse contexto, queria aqui trabalhar com os irmãos alguns fundamentos dessa doutrina. Amados irmãos, o primeiro fundamento que nós vamos aqui trabalhar é a autoexistência. Deus é autoexistente. Esse fundamento comprova a tese que nós estamos aqui a trabalhar, que uma das qualidades desse Deus é que ele é independente. Por que Deus é independente? Porque ele é autoexistente. O que significa ser autoexistente? Assim, todas as coisas, amados irmãos, criadas, vieram à existência por meio de um Criador. Ou seja, dependeram de um Criador. Tudo que existe na Terra, quer questões artificiais como questões naturais, dependeram de um Criador, de uma causa secundária ou primária. E Deus, amados irmãos, não dependeu de nenhum Criador. Deus não foi causado por nada. Deus existe em si mesmo. Ele é autoexistente. Com base nessa passagem, amados irmãos, nós conseguimos entender a autoexistência de Deus. Quando você vê um carro, quando você olha um ser humano, vejas uma planta belíssima na floresta, você vê um carro
elegante na estrada, né? Você vê talvez uma teoria monumental na ciência, pegas uma obra de arte, pegas talvez se deparas com uma casa muito bem edificada, tu dirás que alguém criou essa casa, alguém fez isso. Tudo que existe foi criado por alguém. Se não é por Deus, é pelo homem, ou pelos demônios, porque os demônios também criam certas coisas para atrapalhar, curas, milagres, etc, etc. E o Deus que nos tem sido revelado nas Sagradas Escrituras é um Deus que não foi criado. Mas esse mesmo Deus subsiste em si mesmo em três pessoas distintas, a saber, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Porém, com a mesma substância ou essência divina. Estou aqui a usar alguns termos, sou escolástico. Quem tiver dúvida sobre o que é ser escolástico, depois eu perguntar no pastor Tony, vai explicar um pouquinho. Tenho tendência a ser escolástico, então essa é uma briga que talvez eu terei com o amado pastor e junto ao nosso irmão, ele que está aqui presente. Mas, amados irmãos, o Deus a quem nós adoramos, ele subsiste em três pessoas distintas. A palavra distinta significa diferente. Ao mesmo tempo que Deus, o Deus Pai, não é o Deus Filho, o Deus Filho não é o Deus Espírito Santo, nós também podemos, o inverso é verdadeiro. O Deus Pai é, por essência, Deus, o Deus Filho é, por essência, Deus, o Deus Espírito Santo é, por essência, Deus. Então, nós adoramos a um Deus Trino. E esse Deus Trino a quem nós adoramos, amados irmãos, único Deus verdadeiro, que subsiste em três pessoas distintas, porém com a mesma substância ou essência divina, é o Deus a quem nós adoramos. E repito, Deus é autoexistente. Queria ler com os irmãos Apocalipse, capítulo número 22. Tem uma colocação que o livro de Apocalipse aqui traz, que deve ser bem trabalhados por nós. Apocalipse 22, versículo número 13. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, amados irmãos, aqui Deus revela que Ele é eterno. Deus não foi criado. Ele é de geração a geração e de eternidade a eternidade. O autor sagrado, sob inspiração divina, mostrou que o Deus das Escrituras, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus é a causa de todas as causas. Ele é o criador de todas as coisas. É um Deus tremendo, amados irmãos. E isso é tão profundo. E até tem um texto lá em Salmo e no livro do Antigo Testamento que Deus é terrível. Deus é grandioso, é magnífico. O conhecimento de Deus é glorioso, é fundamental para trazer temor no nosso coração e nos levar a ter mais fé e reverência a esse Deus transcendente, grandioso, a quem nós adoramos. Então, esse é o primeiro ponto que nós queremos aqui trabalhar. Deus não foi criado, porque quando alguém é criado, significa que ele dependeu de alguém para que ele existisse. Logo, esse ser não é independente. É um ser que dependeu de alguém, e sucessivamente. Mas Deus não foi criado. Ele existe de geração a geração e de eternidade a eternidade. Esse é o primeiro fundamento desta doutrina que vamos aqui trabalhar. Deus é autoexistente. O segundo fundamento, amados irmãos, que vamos aqui trabalhar, está aqui no livro mesmo de... Aliás, primeiro, antes de nós abrir o livro, vamos colocar o segundo fundamento. Autossuficiência. Deus, à luz da Sagrada Escritura, amados irmãos, ele é autossuficiente. Ele não depende de ninguém, de nada, e etc, etc, para que ele seja suficiente. Ou seja, Deus não precisa de nada fora de si mesmo para ser completo ou para continuar a existir. Diferente dos seres criados, né? Nesse caso, os seres humanos, que dependem de Deus para a vida. Deus não precisa de nada além da sua própria essência. Ou seja, Deus não precisa de nada fora de si mesmo para ser completo ou para continuar a existir. Deus é completo. Ele é imutável. Ele é suficiente em si mesmo. Que Deus grandioso, que Deus tremendo, amados irmãos. Que Deus tremendo a quem nós adoramos. Autossuficiente. O livro que nós vamos ler
aqui no livro, portanto, de Atos mesmo, né? O livro de Atos que nós fazemos a leitura, o versículo 24 ao 25. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e toda a coisa. Então Deus é suficiente. O apóstolo Paulo aqui mostra no Areópago, na egrégora, lá onde os gregos tinham o costume de debater, de trabalhar certas questões. Então ele chega no pessoal em Atena, trazendo uma palavra apologética, mostrando a plausibilidade do Deus verdadeiro, a grandeza, a divindade do Deus verdadeiro, mostrando a ele que o Deus verdadeiro não precisa de ser servido. Ele é suficiente em si mesmo. Ele é completo, ele é pleno. Por isso que, repito e trago de novo, ele é bem-aventurado em si mesmo. Então, amados irmãos, Deus é feliz, Deus é pleno em tudo. Esse é outro ponto que nós vamos colocar. Então, como é que alguém que já está completo, cheio em si mesmo, vai precisar de algo? Então, Deus é independente. A aceidade divina é um atributo próprio de Deus, próprio do Senhor, e mais de nenhuma outra criatura, nem de nenhum outro ser. Quem aparecer dizer, não, eu sou independente, isso não é verdade, amados irmãos. Essa verdade só é plausível no ser divino, no Deus Todo-Poderoso. Aqui no livro de Romanos, capítulo 11, uma passagem muito conhecida também por nós, e muitos dos nossos hinos ou louvores já foram também explorados com base nessa mesma tese, nessa mesma passagem, de que Deus é um Deus, portanto, transcendente. Romanos capítulo número 11, versículo número 33 ao verso de número 36. Ele é assim. Quem encontrou para fazer a sua leitura? Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Amados irmãos, nessa doxologia cristã, o apóstolo Paulo nos apresenta sumamente esse atributo de que Deus é autossuficiente, Deus é completo, Deus é independente, Deus é grandioso. Ele diz assim, profundidade da riqueza. Depois dele trazer uma explicação exaustiva do propósito de Deus para a salvação, mostrando os decretos do Senhor na salvação do seu povo, doutrina extremamente profunda como a soberania divina, a predestinação, a eleição, o propósito de Deus para Israel e não só. Ele portanto, entra no estado de êxtase e ele se rasga em louvores. Apresenta um cântico cristão monumental. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. É uma admiração e encanto ao contemplar a grandeza da sabedoria, do mistério do Evangelho. Ele viu algo muito, muito maravilhoso. E ele mostra essas marcas do Criador, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? E ele continua. Ou quem foi o seu conselheiro? Né? Quem deu conselho a Deus para que ele se tornasse alguém tão sábio, tão inteligente, supremo, a ponto de criar um plano de redenção, de salvação, de reconciliação do seu povo, tão profundo, tão bonito, tão belo, semelhante a esse. E ele pergunta, continuando, o apóstolo sagrado, quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Né? Ninguém. A nossa resposta não são ninguém, porque Deus é suficiente em si mesmo, amados irmãos. Os teólogos modernos dirão, não, o fulano, mas isso é antibíblico. O bíblico, aqui é a nossa resposta, porque são perguntas retóricas. Quem aconselhou Deus? Resposta, ninguém. Quem foi o conselheiro do Senhor? Ninguém. Quem lhe deu qualquer coisa para ele se sentir feliz? Ninguém. Porque Deus não precisa da sua criatura para nada. E ele continua. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Ninguém. Paulo conclui, dando a resposta. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por quê? Porque Deus é independente. Deus é autossuficiente em si mesmo.
Deus é tremendo, amados irmãos. Esse é o Deus que os antigos da nossa própria espécie eles iam tateando, se perguntando quem é esse Deus que criou o mundo? Quem é esse Deus que nos criou? Quem é esse Deus que faz com que uma criança fica durante 9 meses no ventre da sua mãe e que o período do parto seja um período tão doloroso, mas tão logo a mãe vê a beleza, a alegria, o choro de um bebê, ela esquece eternamente daquela dor. Quem criou coisas tão bonitas como essa? E nós nos respondemos à luz da Bíblia, é esse Deus autoexistente e independente. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é fantástico, amados irmãos. E muita gente até agora lá na Índia, quando tu, por exemplo, fores entrar no YouTube, você nota pessoas sempre adorarem criaturas, adorarem deuses mortais, adorarem deuses invejosos, deuses corruptos, adorarem homens, adorarem mortos, boi, vaca. E quando você tem o privilégio, amados irmãos, de adorar o Deus verdadeiro, você negligencia isso. Você negligencia essa honra, essa graça, de teres comunhão com Deus verdadeiro. A Bíblia diz, aquele que muito lhe é dado, muito se cobrará. Meus irmãos, dentre nós, ninguém terá desculpa, porque é uma graça muito grande conhecer de maneira verdadeira quem é esse Deus. Isso é muito profundo e profundamente bíblico. Ou seja, nós precisamos ser gratos. E isso tem que trazer temor em nosso coração. De tal modo que o nome do Senhor seja glorificado. Amados irmãos, quando nós trabalhamos o atributo da independência de Deus, ou da acidade, ou da autoexistência do Senhor, e mostramos que Deus não precisa da sua criação para nada, isso é bíblico e verdadeiro, não estamos aqui a dizer que a criação de Deus não é importante. O ponto que nós também precisamos esclarecer é esse, que louvar a Deus não é importante. Isso é importante, isso agrada ao Senhor. E a Bíblia Sagrada é extremamente clara a mostrar esses aspectos. O louvor agrada ao Senhor. Louvar ao Senhor, porque isso é bom. Louvar ao Senhor, porque isso é razoável. E Deus, na sua palavra, amados irmãos, nos ensina a adorar, a buscar a sua face. Porque é importante. Deus se agrada do louvor do seu povo, da sua igreja. Então, esse é um parente que nós também queremos aqui trazer, de que esses elementos não mudam a essência do Criador. Ainda que seja importante, que Deus decretou para que nós, suas criaturas, o adoremos, o sirvamos, o cultuemos, levamos uma vida santa e piedosa. Devemos colocar em mente que isso não aumenta nem diminui o ser de Deus. Não é tipo nós, né? Conforme eu ouvia, ou se ouvia de alguém, eu gosto de ser um pouco polêmico, meus bispos. Dizendo, sem guitarra eu não vou conseguir louvar. Isso é mesmo século XXI, mas Deus não é assim, amado irmão. Com guitarra ou sem guitarra, a alegria do Senhor no louvor é a mesma. Não muda. E as pessoas, nós seres humanos mudamos. Se a melodia estiver muito boa, cantamos mais alto. Choramos. Agora, se a melodia, se talvez estiver um pouco desafinada, a pessoa não chora. Né? Isso mostra a fraqueza humana. Se alguém te elogiar, te recebe em casa com muita comida, e etc, a pessoa se apaixona rápido. E o ser humano é mutável, nós mudamos para melhor ou para pior, né? Aquele discurso de que o homem não muda, a árvore que nasce torta vai crescer torta, eu discordo desse discurso. Porque o que nós temos visto, a pessoa pode mudar para melhor ou para pior. O homem muda. Muda mesmo muito bem. Uns mudam depois de se casarem, outros mudam quando conseguiu um emprego, era humilde, saudava todo mundo, mas depois quando você ganhou 50 e tal mil, já não saúde, já sai de muito orgulhoso. Até já no culto não vem. Quantas pessoas quando estavam desempregadas, mas era pai do Senhor, pai do Senhor. Agora muita vaidade, você só lhe vê já nas redes sociais. Por quê? Porque o homem muda. Nós somos do tipo de pessoa que quer que o homem muda. Logo, nós entendemos que Deus não muda, nem para melhor, nem para pior. Deus Ele é completo, Ele é imutável, Ele é excelente, é pleno em si mesmo. Esse Deus a quem nós adoramos. Por último, quais são as implicações desse atributo para nós, amados irmãos? Nós chegamos à conclusão, nós entendemos, nós acreditamos que Deus, revelado nas Escrituras, é um Deus independente. E são vários fundamentos para atestar essa doutrina, mas o que nós estabelecemos aqui nos é suficiente para expressar
que o Deus a quem nós adoramos é um Deus independente da sua criação, um Deus pleno, feliz, completo em si mesmo e gracioso, né? Ele se fez conhecido a nós é por graça. Se nós conhecemos o Evangelho, é porque esse Deus é amoroso. Agora, a primeira implicação que nós devemos extrair desse ensino, amados irmãos, é que não deve jamais se evidenciar barganha no nosso meio. Ou seja, aquele tipo de atitude de troca. Eu vou fazer isso para Deus me dar isso. Eu vou jejuar para Deus me dar. É isso que você vê no neopentecostalismo ou no pentecostalismo. Vou dar dízimo para Deus me dar de volta. À luz das Escrituras, amados irmãos, Deus abençoa o seu povo, não por aquilo que você faz, mas graciosamente. É de graça, é favor imerecido. Eu tenho que me esforçar tanto para ser salvo. Eu tenho que dar o melhor para ser salvo. A Bíblia diz que até mesmo as nossas boas obras de justiça, diante de Deus, amados irmãos, para sermos salvos é como trapo de imundícia, algo impuro, algo perverso, algo que não presta lixo. A salvação é pela graça. Isso é fundamento doutrinal. Diz assim, pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom significa presente. Logo, nós devemos ser gratos, entender que se nós somos salvos, isso não dependeu de nós, dependeu de Deus. Foi Deus que enviou seu Filho, foi Deus que decretou a morte do seu Filho naquela cruz, foi Deus que ressuscitou Cristo naquela cruz, foi Deus que nos chamou da escravidão do pecado, foi Deus que nos reconciliou com Cristo, foi Deus que nos justificou em si mesmo, foi Deus que nos tornou favorável diante de Cristo. A salvação é monergística, ou seja, é um processo único e exclusivo de Deus. Deus é que salva. Como diz Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a salvação não é por obras. E todos, amados irmãos que estão aqui hoje, que se sentiram tocados por Deus alguns anos atrás, que saíram da vida do pecado, eles viram que aquela vida do pecado já não dava mais certo. Eles viram que aquilo lhes pesava na consciência. E aqueles que estão conosco hoje, que têm dúvida se são salvos ou não, essa dúvida não vem de um coração depravado. E essa luta constante contra o pecado também não vem de um coração mau. Vem de um coração que a graça do Senhor já vem trabalhando na vida dele desde muito tempo. E, amados irmãos, nós precisamos continuar nessa graça. E depender diariamente do Senhor. Meu Deus, nos ajuda a permanecer nessa graça. Que não venhamos a nos desviar do caminho do Senhor. Que não venhamos a andar na contramão do Senhor. E com base nessa tese, amados irmãos, nós também, dentro do evangelismo, outra implicação que nós podemos trair é nos mostrar de que evangelizar é uma questão de dever. Nós estamos aí a cumprir aquilo que o nosso Senhor nos mandou, como diz lá em Lucas, né? Vocês são servos inúteis, fazem simplesmente o que o vosso mestre os manda fazer. E etc, etc. Mostrar a eles que estamos aqui a manifestar o evangelho para que tu creias e sejas salvo. Não vamos fazer cacipilinha lá no evangelismo, proselitismo religioso. Não. Mostrar a verdade. Se é rico, se é pobre. O nosso objetivo não é encher a igreja com ímpios. É mostrar a verdade. E todos aqueles que creem na verdade, meus irmãos, vão seguir a verdade. Isso não depende do homem, isso é obra de Deus. Agora, se você começar a usar artifício e etc., até tolerar pessoas que vivem no pecado na igreja para não ir, etc., isso é uma mulher dos falsos cristãos, dos religiosos, dos falsos pastores. Mas o pastor bíblico, os cristãos, eles sabem que quem foi tocado por Deus, independentemente da sua classe social, ele vai seguir a voz de Deus. Ele vai andar na verdade. Não vai dar trabalho. Não vai ser necessário nós usar muitos métodos, muitas estratégias para lhe manter na igreja. Até muitas das vezes, usar estratégias carnais. Nós vamos só pregar a verdade com toda a fidelidade necessária e Deus vai operando dia após dia. Só que por vezes nós pensamos que a salvação depende de nós, né? Depende da nossa eloquência em mostrar a verdade, mas depende do Senhor, amados irmãos. Então, precisamos diariamente nos manter nessa graça e entendemos que a salvação pertence ao Senhor e que nós, seres humanos, dependemos de Deus. E a outra implicação é na nossa vida comunitária. Amados irmãos, o único ser independente é Deus. Nós dependemos dos irmãos para crescer espiritualmente, ponto. Como assim? Vamos explicar. Deus, na sua bendita palavra, e nós vemos isso no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo mostrou, que Ele deu dom aos homens. Deus deu dom aos homens para quê? Para que esses dons, essas habilidades, sirvam para quê? Para a edificação dos santos. A palavra edificar significa construir.
Nós como crentes, meus irmãos, fora da comunidade não temos como crescer. Não temos como avançar. Nós dependemos da igreja. Dependemos dos irmãos. Essa ideia, não, você não pode depender de ninguém, ficamos com a tua Bíblia lá em casa. Isso não é bíblico, não é cristão, não é ortodoxo, não é reformado e até nem arminiano. Isso é extremamente equivocado, amados irmãos. Nós dependemos dos santos. A comunhão é boa. E nós estávamos a trabalhar um assunto com alguns santos lá na igreja da Cara, né? Um aspecto voltado às instruções do apóstolo Paulo aos pastores lá em Éfeso e à instrução de Cristo, portanto, ao apóstolo Pedro. Amados irmãos, o dono da igreja é Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando você lê lá em João capítulo 21, você consegue notar, o Senhor Jesus, diante do apóstolo Pedro, ele apresenta duas perguntas cínicas, aliás, 3 perguntas cínicas ao apóstolo Pedro. A primeira delas é: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ele olha para ele, não, Simão, filho de Jonas, você me ama? E Pedro, com lágrimas nos olhos, quebrantado, triste, ele responde: tu sabes, Senhor. Por que Cristo, o mestre, queria se certificar do amor verdadeiro de Pedro para com ele? O texto responde: apacenta minhas ovelhas. É necessário que seja um homem que ama Cristo para conseguir apacentar as ovelhas de Cristo. Simão, apacenta minhas ovelhas. A palavra apacentar significa liderar, guiar, presidir, pastorear, supervisionar. Se colocar mesmo nas vidas das pessoas, eu acho que aqui meus pastores precisam se colocar muito na vida do pessoal, perguntar, irmão, como é que está gastando o dinheiro? Você não está contribuindo. Isso é bíblico, meus irmãos. Porque o pastor, os líderes são chamados a supervisionar. Por que você vê que está gastando dinheiro com o pecado? Não, esse pastor também se mete muito na minha vida. Eu fico atento lá nas redes sociais. A irmã está publicando à toa. Poxa, até também umas ovelhas aqui, sempre eu mando as mensagens nos meus pastores, para a pastor ver a ovelha, o que está publicando. Nós temos que estar atentos, somos supervisores. Porque tem pessoas que não querem ser livre, querem ser livre, independente. Tem muitas igrejas que você pode se sentir assim, mas aqui não. Aqui vamos se colocar mesmo na tua vida, não brinca. Isso é verdade, meus irmãos. Se vestires mal, vamos sentar mesmo contigo. Não queres sentar contigo, tem muitos espaços aí que você veste conforme você quer. Fala conforme você quer, se publica, anda à toa, faz barulho. Mas aqui na igreja de Cristo tem regra. E Cristo disse: Simão, apacenta minhas ovelhas. Guia, preside, governa, lidera o meu povo. E você vê que o mestre viu a necessidade da igreja ter pastores. E eu disse nos irmãos, um dos homens mais débeis, mais incompleto, usa a palavra incompleto ou imperfeição numa perspectiva mais escolástica, de que o apóstolo Pedro teve falhas. Não era um homem tão maduro conforme nós desejaríamos que ele fosse maduro. E eu me impressiono como é que o mestre, que tem um conhecimento profundo das pessoas, e ele sabia que esse homem tem lacuna, lhe negou 3 vezes. Ainda lá em Pedro, já era apóstolo, já era pastor, né? Comete mais o vacilo de induzir os irmãos no erro. O apóstolo Pedro diz que eu lhe repreendi na fase, porque ele era irrepreensível. Mas Cristo disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Eu disse, meus irmãos, teologicamente eu tenho dificuldade, no ponto de vista hierárquico, dizer que o apóstolo Pedro era superior aos demais apóstolos. Mas também tenho outra dificuldade de dizer que ele não era coluna. Tenho dificuldade de dizer que Paulo tinha um destaque especial. Aliás, que Pedro, amados irmãos, se destaca no ponto de vista de liderança. Se for em outras igrejas hoje em dia, vamos dizer que Pedro era o pastor principal. Cristo é que fez isso. Um homem perfeito, com lacunas, com certa dificuldade, mas Cristo não deixou de lhe recomendar: guia as minhas ovelhas. Ele escreve lá em 1 de Pedro, capítulo 5, diz assim: admoesto, eu, o apóstolo Pedro, estou aqui a parafrasear, que também sou presbítero convosco, que apacentam as ovelhas que estão no vosso meio. Por que apacentar? O apóstolo Pedro viu necessidade que os irmãos devem ser apacentados. O Senhor Jesus também viu essa necessidade. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, também viu essa necessidade de apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, sobre o qual o Espírito Santo constituiu, que é bispos. Agora, os corruptos de Angola dizem que não é preciso ter pastor. Vamos só ficar mesmo assim. Isso é corrupção desse país, meus irmãos.
A alma angolana é corrupta. Uma das provas foi quando a Unitel se distraiu, começaram a dar aquele saldo. Todo mundo a se ativar lá saldo alheio. E também querem fazer isso na igreja. A igreja deve ter liderança, deve ter união, porque nós precisamos dos líderes, orar por eles, para que nos guiem, nos aconselhem. Não estamos a falar que os líderes são perfeitos, e como Pedro também não foi perfeito, como Paulo também não foi perfeito, mas são homens de Deus que são bênção para a igreja. Mas irmãos, nós precisamos de comunicarmos uns aos outros, de estar com os santos. Deixam desse bate-papo. Você não precisa de ninguém. Leva uma vida solitária. Isso não é nesse vídeo da internet. Na vida de cristão, nós sabemos que precisamos dos santos. Boa parte dos irmãos hoje, que têm uma estatura espiritual saudável, esses andaram com bons homens, andaram com boas mulheres. E nós também trabalhamos um pouco sobre o perigo das associações. Amados irmãos, tenha muito cuidado com quem você vai se associar. Tenha muito cuidado com quem você vai se associar. Porque o ser humano, ele tem tendência de ser influenciado facilmente. Existem associações que são muito perigosas mesmo. Vai influenciar negativamente a tua vida. Paulo disse isso, um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Quantas e quantas pessoas, amados irmãos, perderam o bom costume de orar diariamente por criar uma amizade com alguém que não ora? Quantas pessoas deixaram de ler a Bíblia diariamente por criar amizade com pessoas que não oram diariamente? Até dizem, isso não é mandamento, nem bebe assim. Quantas pessoas deixaram de chegar cedo no culto porque começaram a andar com amigos que não lhe incentivam a chegar cedo no culto? Meus irmãos, se nós queremos crescer, nós precisamos se associar com pessoas maduras. Criança não pode andar com criança, criança tem que andar com mais velho. É assim que nós vamos crescer. As mulheres mais novas andam com as irmãs mais velhas, os irmãos menos novos andam com os pastores, com os irmãos maduros da igreja. Os nossos amigos devem ser os irmãos da igreja. Só vejo o pessoal se publicar com descrente. Eu fico muito aborrecido com isso. Os crentes não têm muito valor. É porque somos pobres, né? Os ímpios às vezes são um pouco mais... Nós devemos ter orgulho e alegria de estar com os santos. Amar os irmãos, amar a igreja. Valorizar os homens de Deus. Se existe uma pessoa excelente, é alguém que é crente. Tudo bem, os crentes não têm muito dinheiro, porque até o nosso mestre também não tinha mesmo já dinheiro. Cristo nem casa tinha. Mas é o ser mais excelente que já pisou nessa terra. Do que começar a se aliar com corruptos e se publicar com corruptos. Ateus, anticristãos, fornicadores. Não começa a andar muito com fornicários. Coloca o teu pé de lado para saber se eu vivo em fornicação. Eu não posso começar a ter muita alegria e amizade com fornicários. Não estamos a falar que vamos ser inimigos desse pessoal. Mas os nossos amigos devem ser irmãos em Cristo. Homens tementes a Deus. Mulheres de oração. Mulheres que leem Bíblia. Amados irmãos, as